E por mais que o São Paulo seja um adversário difícil, eu acredito que o Criciúma tem condições de voltar para casa com no mínimo um ponto na bagagem. E é muito importante que o Criciúma pontue fora de casa nesta rodada, porque depois volta para Criciúma, onde tem 2 partidas dentro do Majestoso. Fala, torcida carvoeira! Hoje é dia de Tigre, hoje tem Criciúma em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Tigre vive o seu melhor momento no campeonato. Vem de uma sequência de 2 vitórias, venceu o Atlético Goianiense fora de casa e na última rodada venceu o Botafogo no Majestoso, uma das equipes da parte de cima da tabela, e hoje à noite enfrenta um dos gigantes do futebol brasileiro, o São Paulo, no Morumbi. Mas antes de falar desta partida, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com o Anselmo Lanches. Você ainda não conhece o Anselmo Lanches, você não sabe o que está perdendo. No Anselmo Lanches você encontra os melhores lanches da região, um mais delicioso que o outro. Então corre lá para o Anselmo Lanches e experimente. O Anselmo Lanches atende de terça a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma. Como eu já disse, o Criciúma vive o seu melhor momento na competição. Vem de uma sequência de bons resultados. Já são 3 jogos sem derrota. Um empate contra o Bahia dentro de casa, vitória em cima do Atlético Goianiense fora de casa e vitória em cima do Botafogo dentro de casa. O que era antes uma sequência de 4 jogos sem vitória, agora é uma sequência de 3 jogos sem derrota. O que era antes jogar bem e não vencer, agora é jogar bem e vencer. O Criciúma vive um bom momento na competição. E esse bom momento fez com que o Criciúma se afastasse da zona de rebaixamento. O Criciúma começou esta rodada na 13ª posição, com 12 pontos. E sempre lembrando que o Criciúma ainda tem 2 partidas a menos do que a maioria das equipes do campeonato. Se o Criciúma vive o seu melhor momento na competição, o adversário desta noite, o São Paulo, vive o seu pior momento no campeonato. A equipe paulista vinha de uma sequência de 12 jogos sem derrotas sob o comando de Luiz Ubeldia, mas acabou perdendo a sua invencibilidade ao ser derrotado dentro de casa para o Cuiabá há 2 rodadas. E na última rodada sofreu uma grande derrota para o Vasco pelo placar de 4-1 em São Januário. E por mais que o São Paulo venha de 2 derrotas seguidas, vale lembrar que nas 2 últimas rodadas o técnico Zubeldia ele optou por preservar alguns jogadores por conta de desgaste físico. O que tudo indica é que nesta noite contra o Criciúma o São Paulo vai com força máxima. E o São Paulo começou a rodada na 9ª posição na tabela de classificação com 15 pontos. O Criciúma, como eu já disse várias vezes, já mostrou que pode competir contra os grandes do futebol nacional. Mostrou isso contra o Palmeiras, contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo. O Criciúma já mostrou que pode competir contra os grandes do futebol nacional. E eu acredito que hoje contra o São Paulo não vai ser diferente. E por mais que nós, torcedores, estamos empolgados com o Criciúma por conta da vitória em cima do Botafogo, vale sempre lembrar que o campeonato do Criciúma não é contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo. O campeonato do Criciúma é pela permanência na Série A. E por mais que o São Paulo seja um adversário difícil, eu acredito que o Criciúma tem condições de voltar para casa com no mínimo um ponto na bagagem. E é muito importante que o Criciúma pontue fora de casa nesta rodada, porque depois volta para Criciúma, onde tem 2 partidas dentro do Majestoso. Mas quando o assunto é enfrentar o São Paulo fora de casa, isso é um grande problema para o Criciúma. No retrospecto do confronto entre as equipes em solo paulista, foram 10 partidas disputadas, onde o São Paulo venceu 7 partidas, outras 2 partidas terminaram empatadas e o Criciúma venceu apenas 1. E essa única vitória do Tigre jogando contra o São Paulo fora de casa foi pela Série A de 2013, onde o Criciúma venceu no Morumbi o São Paulo pelo placar de 2-1. Os gols da partida foram marcados por Marcel e Lins para o Criciúma e Aloísio para o São Paulo. Já no retrospecto geral, o São Paulo também leva vantagem, mas não é uma vantagem tão grande assim. Foram 20 partidas disputadas entre Criciúma e São Paulo, com 6 vitórias do Criciúma, 5 empates e 9 vitórias do São Paulo.
Para a partida de hoje, o Tencate não poderá contar com a mesma equipe que venceu o Botafogo na última rodada. Além dos desfalques de Felipe Viseu, que está no departamento médico, e do Wilker Angel, que está jogando a Copa América pela seleção da Venezuela, o treinador Cláudio Tencate não poderá contar com o zagueiro Tobias Figueiredo, que tomou o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão nesta rodada, e também não poderá contar com Bolazier, que sentiu um desconforto muscular e nem viajou para São Paulo. Mas por outro lado, o Tencate conta com o retorno do volante Newton, que não enfrentou o Botafogo por conta de questões contratuais. O provável time do Criciúma para a partida desta noite conta com Gustavo no gol, Jonathan, Rodrigo, Alisson Maia e Trauco na defesa, no meio-campo Barreto, Ronald, Newton e Mateuzinho, e no ataque Éder e Arthur Kaique. Esta é apenas uma projeção. Ainda existem algumas dúvidas quanto à escalação. Se o Tencate vai começar de fato com o Éder, ou ele vai começar com o Alano, ou se ele vai começar com o Mateuzinho ou o Marquinhos Gabriel, ou até mesmo se o Tencate vai utilizar novamente a dobra pela esquerda, como ele fez contra o Botafogo, com Trauco e Marcelo Hermes. A escalação oficial saiu 1 hora antes de a bola rolar. Para a partida de hoje, a arbitragem será por conta de Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, que será auxiliado por Alessandro de Matos, também da Bahia, e Francisco Bezerra Júnior, de Pernambuco. E no VAR, arbitragem carioca com Carlos Nunes Braga. Como todo vídeo, eu falo um pouco de arbitragem, neste não vai ser diferente. O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos é um árbitro novo. Nesta temporada, pela primeira vez, ele apitou uma partida de Série A de Campeonato Brasileiro, foi lá na primeira rodada, justamente a partida entre Criciúma e Juventude, e ele teve uma ótima atuação. É um árbitro novo e é um bom árbitro. Inclusive, nesta temporada, ele já apitou um clássico Bavi pela Copa do Nordeste. Se quando o árbitro erra, a gente critica, quando ele é um bom árbitro, ele merece o elogio. E por mais que o Bruno Pereira Vasconcelos seja um árbitro novo, até o momento ele tem conduzido muito bem as partidas que tem apitado. Ele é um bom árbitro e desejo boa sorte para ele neste confronto entre São Paulo e Criciúma. São Paulo e Criciúma se enfrentam hoje às 20 horas no estádio do Morumbi pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a partida terá transmissão do Premier. E como é em toda partida de Série A, não vai ser uma partida fácil. Tô cansado de repetir isso, mas vou repetir. Na Série A não tem jogo fácil. Ainda mais quando esse jogo é contra um tricampeão mundial fora de casa. Todos nós sabemos a força que o São Paulo tem dentro do Morumbi, mas vale lembrar que há 2 rodadas o Cuiabá foi lá e venceu o São Paulo. Ou seja, é difícil, mas não impossível. O Criciúma vem jogando bem nesta Série A, já mostrou que aquela derrota para o Cuiabá foi uma exceção, e nas últimas rodadas tem jogado bem e conquistado o resultado. A desconfiança que existia algumas rodadas atrás já não existe mais. A gente sabe que o Criciúma tem condições de competir contra as grandes equipes do futebol nacional. E eu acredito que o Criciúma hoje tem condições de fazer um bom jogo e voltar para casa com um bom resultado. E como eu acredito nisso, o meu palpite na Estrela Bet vai ser vitória do Criciúma pelo placar de 2-1. E uma dica para você que gosta de se divertir com apostas esportivas. Se você está receoso em apostar em vitória de um time ou vitória do outro, uma dica que eu dou para você é apostar no ambos marcam. Isso porque o Criciúma, em todas as 9 partidas que disputou até aqui, balançou a rede em todas elas. E na mesma proporção que o Criciúma faz gols, o Criciúma também toma gols. Das 9 partidas disputadas até o momento, o Criciúma só não tomou gol em uma partida. Ou seja, o ambos marcam é uma ótima dica para a partida entre Criciúma e São Paulo. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!